A palavra de Deus é a nossa única fonte de fé e prática. Por isso que Paulo dirigiu a carta a Timóteo e pediu que ele ficasse em Éfeso, para que ele pudesse combater as heresias que estavam se infiltrando no meio da igreja. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Meu nome é Mateus, eu estou diácono na Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino aqui em Mauá, no estado de São Paulo. Agradeço a você que está nos assistindo e peço que você curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, né? E deixe aí uma resposta para ver se este vídeo está lhe ajudando, você professor ou professora que leciona a aula para os jovens da Assembleia de Deus. Amém? Deus abençoe, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a lição 2 do terceiro trimestre de 2023. Lembrando que nós estamos falando sobre a carta de Timóteo, tá? As cartas a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Beleza? Hoje nós estamos aqui com a lição 2, que tem como título o problema dos falsos mestres, tá? Problema dos falsos mestres. O texto áureo, ele está embasado na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Amém? Resumo da lição: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Nossa única regra infalível de fé e prática. Objetivos: saber por que é preciso cuidar da doutrina, explicar qual era a missão de Timóteo e apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. Esses são os 3 objetivos. No final da lição, esses objetivos precisam estar cumpridos, né? Essas metas precisam ser atingidas, ok, professor? Você com seus alunos precisam entender esses objetivos, ok? A leitura bíblica em classe está no livro na carta a 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 8 a 11, ok? Nós sempre orientamos, professor, leia os textos com os seus alunos. Os textos, os versículos semanais, né? Aqueles que são um versículo por dia da semana, vai de segunda a sábado, né? E também a leitura bíblica em classe. Peça para que os alunos repitam o texto áureo para que fixe na mente de cada um dos alunos, ok? Introdução. A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres, que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da fé cristã. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido aos anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Isso está em Atos 20 e 29. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, constata que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a tarefa de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina, ok? O contexto da lição está aqui nesta introdução, beleza? Tópico 1. Cuidando da doutrina. E aí nós temos o primeiro subtópico, que é: o que é doutrina? O que é doutrina? E aí nós temos 3 pontos que nós enxergamos ser importantes. Primeiro tópico, o primeiro ponto
é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso. Segundo ponto, o cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada. Terceiro ponto, exegese que considera o que realmente está no texto. Por que é importante perguntar o que é doutrina? O que é doutrina? Talvez você tenha alunos aí que não conheça, não saiba o que é doutrina. Então você precisa explicar para ele, para que ele não tenha dúvidas do que é doutrina. Doutrina, de forma prática, doutrina é ensino. É ensino, tá? Então, se alguém perguntar o que é doutrina? Doutrina é ensino. É o ensino da palavra de Deus. No contexto religioso, doutrina é o ensino da palavra de Deus. Nós não podemos confundir doutrina com usos e costumes, tá? São coisas distintas, são coisas que às vezes elas diferem de igreja, de denominação para denominação. Mas a doutrina, ela não pode ser divergente, ok? Apesar que nós temos algumas doutrinas secundárias à fé cristã que elas se divergem, né? Um exemplo mais clássico é a questão da soteriologia, né? Que há diferença entre calvinistas e arminianos, né? Mas em questões primárias não pode haver uma divergência na doutrina, ou seja, no ensino correto da palavra de Deus. E aí, nos pontos que nós observamos aqui, o primeiro é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso. Ele acaba dando um breve relato aqui sobre o que é doutrina. Tá certo? Segundo ponto, o cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada. É muito importante a gente frisar isso aqui. Porque nós não podemos adotar para a nossa vida como doutrina aquilo que não está descrito, que não está claro, daquilo que não está inserido na Bíblia Sagrada. Se tem algo que a Bíblia não nos ensina, isso para nós não é uma doutrina. Isso para nós não é uma doutrina. Nós precisamos considerar uma heresia. Só é doutrina o que está na palavra de Deus. O que não está pode ser achismo, né? Pode ser heresia, mas o que nós precisamos entender, doutrina, ela está na palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto, exegese que considera o que realmente está no texto. Para nós entendermos o que está na palavra de Deus, para nós entendermos a doutrina o ensino que a palavra de Deus quer passar para nós, que está contido na palavra de Deus, é necessário nós estudarmos, nós examinarmos, né? E nós fazemos isso com a ferramenta utilizada na teologia, que é a exegese, e não só na teologia, né? Quando a gente fala de estudar um texto, nós usamos a exegese. O que é exegese? A exegese é você tirar do texto aquilo que está no texto. Tirar do texto aquilo que está no texto. É você entender o que o escritor queria dizer quando ele escreveu aquele livro ou aquela carta. Qual que é a visão dele? Qual que é a mensagem que ele queria transmitir aos leitores? Então isso é exegese. Nós não podemos ler um texto e colocar ideias sobre aquele texto, colocar as nossas ideias, o nosso pensamento sobre aquele texto. Mas nós devemos extrair do texto aquilo que está no texto e transmitir a mensagem. Muito importante a gente entender isso, né? E isso está inserido num contexto da primeira e da segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? Isso está inserido. Segundo subtópico, o lugar da experiência espiritual. E aí nós temos dois pontos aqui que nós retiramos desse subtópico, né? O primeiro é nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual. Por que é importante dizer isso? Porque no nosso meio, nós realmente valorizamos a experiência espiritual, principalmente no contexto dos dons espirituais. Dos dons espirituais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo através, né? Através aí como meio de identificação à língua estranha, ok? Nós temos essa visão a respeito do batismo com o Espírito Santo e algumas outras características que são experiências espirituais. Agora, a experiência espiritual não pode ser doutrina para nós.
Ah, eu tive uma experiência com Deus. A experiência foi assim, assim, assim. Tá, beleza. Mas essa experiência, ela está de acordo com a palavra de Deus? E aí nós já entramos no segundo ponto. Não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências. É ao contrário. Nós precisamos colocar limites nas nossas experiências espirituais. Qual é o limite? É a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus não diz, nós não podemos levar adiante. Se a nossa experiência espiritual é algo novo, é uma experiência nova, então nós devemos parar por aí. Parar por aí. Ok? Porque nesse contexto aqui de heresia, de falsos mestres, de falsas doutrinas, muitas seitas foram criadas. Por quê? Por causa de experiências espirituais que eram heresias e que a partir dessa experiência a pessoa foi lá abrir uma igreja e abriu uma seita, né? Surgiu ali uma seita. É por isso que nós pentecostais, né, nós devemos ter cuidado com experiências espirituais. Nós temos experiências espirituais, ok, mas nós temos um limite. E é a palavra de Deus que estabelece esse limite. Tudo aquilo que vai além ou aquém da palavra de Deus, a gente deve dispensar. Amém? Vamos agora ao subtópico 3 do primeiro tópico. Diz assim, outra doutrina. E aqui está entre aspas. Por quê? Porque Paulo fala sobre outra doutrina ou outras doutrinas que estavam sendo ensinadas ali na igreja de Éfeso. Primeiro ponto, segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Isso é muito importante, muito importante. Eu uso como exemplo, eu pego, sei lá, talvez uma nota falsa. E eu pergunto para os jovens, como que vocês sabem que essa nota é uma nota falsa? É só um exemplo, eu nem peguei ela, nem levei para a escola, nada, só um exemplo. Eu pergunto para eles, como é que vocês sabem que uma nota, por exemplo, de R$ 50 é uma falsa? Como vocês conseguem diferenciar se é falsa ou se é uma nota verdadeira? Teve um dia que eu perguntei, eles ficaram em dúvida, tal, falaram algumas coisas. Aí eu falei, é simples, é só você comparar com a nota original. É só você comparar com a nota original. Então, no contexto de ensino, no contexto de doutrina, como que nós podemos identificar ou saber se uma doutrina, se um ensino, ele é falso ou verdadeiro, se é uma sã doutrina ou não? É simples. É só comparar com a palavra de Deus. E aí que está o problema. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma época em que a palavra ela não tem sido pregada em sua essência. Não é a pregação ortodoxa. Não é a pregação ortodoxa. Mas é uma palavra que ela foi preparada muitas vezes, uma mensagem que ela é preparada para atrair o público. Então o que acontece? O pregador hoje, ele prepara uma mensagem que ele tem a intenção, o pregador tem a intenção de pregar para que ele seja convidado novamente, para naquele momento do culto despertar ali um movimento no meio da igreja. Isso é bom? Talvez. É muito bom você se alegrar num culto. É muito bom, né, você pular e rodar. No nosso contexto aqui pentecostal é muito bom. Só que quando a gente fica só no sentimento, na emoção, aí se torna um problema, porque nós precisamos ter uma transformação pela palavra de Deus. Nós precisamos ser edificados. E é por isso que nós precisamos de uma pregação onde pregue a doutrina ortodoxa, o ensino ortodoxo, a essência da palavra de Deus. A essência da palavra de Deus. Né? Nós necessitamos disso. E aí, o que mais tem faltado é uma pregação onde haja o confronto. A pregação onde você aprenda verdadeiramente. Né? Nós precisamos aprender. E aí nós percebemos que as nossas escolas bíblicas estão vazias de pessoas, né? Estão vazias de pessoas querendo aprender.
E aí nós encontramos o problema aí, porque como as pessoas confrontarão as heresias se elas não sabem a verdadeira palavra de Deus, se elas não conhecem a sã doutrina? Elas não vão refutar. Então tudo para elas passa a ser uma verdade. Tudo para elas passa a ser uma verdade. No nosso contexto espiritual, no nosso contexto pentecostal, melhor dizendo, qualquer pessoa que der um ensino e aí no meio do ensino dá uma rajada de língua estranha ali, a pessoa vai entender que aquele professor, aquele mestre que está ensinando, aquele pregador, ele é um santo homem de Deus e tudo aquilo que for ensinado por ele passará a ser verdade por aquela pessoa. Então por isso que é muito perigoso. Há um tempo nós fomos visitar uma irmã e essa irmã passou algumas informações que ela estava aprendendo que para nós foi assim um espanto, né? Por quê? Porque essa irmã, ela começou a assistir um determinado pastor pela internet e na aula, só aqui um exemplo, na aula, meus irmãos, na aula a gente dá nome aos bois. Em sala de aula ali entre os jovens a gente fala, olha, você não pode assistir esse, e a gente dá indicações. Olha, você pode assistir essa pessoa tem um bom ensinamento, tem uma doutrina correta. E é muito importante que você faça isso. É muito importante também que você instrua os jovens, aqueles na qual vocês estão ensinando, para que eles procurem você, o pastor da igreja, os outros obreiros da igreja, para que peçam referências de pregadores, de ensinadores que possam ser indicados. Para que eles não procurem a internet e achem pregadores aí hereges. Ok? Então é importante que nós venhamos passar isso para os jovens, né? Olha, vocês têm em nós uma referência, né? E além de nós, tem referência aqui na internet, no YouTube, você pode ouvir essa pessoa sem medo de errar. Ok? É muito importante isso. E aí nós precisamos formar jovens que saibam da palavra de Deus para identificar o que é sã doutrina e o que é heresia. Nós precisamos formar jovens assim. E aqui no segundo ponto, mais importante de que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica. É o que nós falamos. Nós não vamos identificar uma heresia se nós não soubermos qual é a sã doutrina. E Timóteo, ele sabia, ele foi ensinado por Paulo. Ele era um pastor que ele era experimentado na doutrina. Então, para Paulo colocar Timóteo, falar assim, olha Paulo, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, né? Timóteo, eu te deixei em Éfeso para que você combatesse as heresias. E Timóteo, ele era um bom combatedor de heresias. E é por isso que ele foi colocado lá. E aí nós, como exemplo, devemos também ser combatedores de heresias. Os nossos jovens, eles precisam ser combatedores de heresias. Hoje nós temos fácil acesso à informação. É só nós abrirmos o YouTube que está lá, nós vamos encontrar um pregador, um ensinador, um mestre. E aí, como seu jovem ele pode discernir, como seu jovem ele vai saber se o que aquele pregador está pregando é sã doutrina ou não? É por isso que nós precisamos incentivar, né, sempre instruir os nossos jovens a aprender a palavra de Deus. E igual eu falei, nós precisamos dar nome aos bois. Falar assim, ó, esse aqui você não pode assistir, por quê? Por isso aqui. É herege, ele fala isso. E aí dá para ele uma boa referência na internet que ele possa assistir. Porque os jovens, eles sentem essa necessidade de assistir alguém na internet. Eles sempre procuram. E se a gente não falar isso para eles, eles vão procurar do mesmo jeito. E aí talvez ele esteja aprendendo com hereges. E a gente nem sabe. Aí o que acontece? Ele vai crescendo na igreja, crescendo. Aí lá na frente ele vai apresentar essa heresia. Só que é tarde demais, já está infiltrado na cabeça dele. E para tirar essa determinada heresia da cabeça dele, aí às vezes é difícil. Às vezes acontece, como já aconteceu em nossa igreja, no caso não era uma heresia, mas era uma visão teológica totalmente diferente da igreja, né? E essa pessoa começou a implementar aqui grupinhos e esse grupo começou a abraçar a ideia desta pessoa, né? Enfim, é importante que os nossos jovens saibam
a doutrina bíblica, a sã doutrina bíblica, e ainda mais, ele precisa entender qual é a visão da igreja em relação à doutrina. Aquela doutrina secundária, ok? Tópico 2, a missão de Timóteo. Nós entramos aqui no subtópico 1, delegado apostólico. Nós elencamos aqui 3 pontos, né? Primeiro ponto, Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico. O que acontece? Paulo, ele implantou uma igreja. Paulo, ele implantou uma igreja, ensinou a igreja, ensinou os irmãos, né? Só que ele não ficou lá. Paulo era um implantador de igrejas. Ele era um implantador de igrejas. Ele implantava a igreja e colocava um pastor. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. E para que Paulo, e essa é a preocupação de todo líder, de todo pastor, ou precisa pelo menos ser a preocupação de todo pastor, em saber como que está a igreja em relação ao ensinamento. Como que está a igreja? E aí Paulo, com essa preocupação, ele coloca Timóteo lá. Então, Timóteo, ele era o delegado. Ele era o delegado e ele foi colocado lá por Paulo, para que ele pudesse defender o primeiro ensino que foi trazido por Paulo. E quando nós falamos de doutrina, é muito importante, quando nós olhamos para o livro de Atos, ali na igreja primitiva, o que nós vemos? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos receberam Jesus. Aí os apóstolos passaram para a igreja, e a igreja primitiva ali com os pais da igreja, eles seguiam uma doutrina, eles seguiam o ensino. E é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque na nossa igreja não pode ter nova doutrina. Não pode ter nova doutrina. É aquilo que é passado de geração em geração, desde que corresponda com a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam com Jesus. Amém? Ponto 2. O apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais. O que isso significa? Paulo fala assim, olha, a carta começa, né, da parte de Paulo para Timóteo. Aí quando Paulo fala de si mesmo, ele fala assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né, pela vontade de Deus, a Timóteo. Por quê? Porque Paulo, ele está transmitindo à igreja, essa carta que não é somente a Timóteo, é também a igreja. Então Paulo está falando para a igreja assim, olha, eu coloquei Timóteo aí. Eu sou apóstolo, fui escolhido por Deus para este ministério, e Timóteo é o meu filho amado. E ele tem a minha recomendação para ser pastor dessa igreja. E o que nós aprendemos com isso? Que o líder, e nós devemos ensinar aos jovens que o líder, o pastor, ele tem a recomendação de um pastor superior para exercer a sua função ali naquele momento, assim como Timóteo. O líder, ele tem a autorização, ele foi colocado ali por uma ordem superior para exercer aquela função, seja de liderança, ou seja de pastor, né? Ele foi colocado ali. E é bom nós ensinarmos isso, por quê? Para que nós não tenhamos divisão no meio da igreja, para que a igreja não venha questionar se aquele pastor, se aquele líder, ele tem capacidade de exercer a função dele. A gente precisa entender que o líder, o pastor, ele foi colocado ali por uma ordem superior. Uma ordem superior. Amém? Assim como Timóteo. Timóteo, ele foi colocado na igreja de Éfeso por uma ordem superior. Por quem? O apóstolo de Jesus Cristo, que é Paulo. Terceiro ponto aqui, assim a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. É o que nós falamos. Paulo, ele endereça a carta a Timóteo e a igreja. Para que a igreja visse, para que a igreja entendesse que Timóteo estava sendo colocado ali por Paulo, é que Paulo dava autoridade para Timóteo pastorear aquela igreja, e de que Timóteo também ele tinha capacidade e autorização para ensinar a igreja. Ok? Ele estava sendo recomendado. Subtópico 2. Os falsos mestres.
E aí, nos pontos que nós colocamos aqui, primeiro é o Éfeso. Por que eu coloquei? Por que nós colocamos aqui Éfeso? Para falar sobre as heresias, nós precisamos entender aqui o contexto da igreja de Éfeso. Nós sabemos que Éfeso era uma cidade idólatra. Ficava na Grécia. Nós sabemos toda aquela cultura grega sobre o panteão dos deuses, né? Sobre os deuses do Olimpo. Nós sabemos que a Grécia ela é muito rica em filosofia, né? Muito rica em religião. Eles tinham mais ali de não sei quantas mil religiões. Tanto é que quando Paulo ele vai para Corinto, né? Ele encontra ali vários deuses, eu não meio quantidade de deuses. Aí ele chega em um lugar lá, um altar que ele encontra lá o altar do Deus desconhecido, né? E ali ele acha ali um gatilho para poder pregar a palavra. E com Éfeso não era diferente. Era uma cidade idólatra, né? Uma cidade marítima onde eles recebiam muitos visitantes. E além disso, no segundo ponto, havia ali o culto à deusa Diana, ou deusa Artemis, né? Nós sabemos ali que no culto, naquele ritual pagão, tinha todo um contexto sexual, e eles arrecadavam muito com esse culto, com esse ritual. E aí, terceiro ponto, Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local. Paulo não precisou falar das heresias que estavam ali, contidas naquele local. Paulo não precisou falar do contexto geográfico da igreja de Éfeso, mas Timóteo já conhecia. Timóteo já sabia que aquele local era um local totalmente idólatra, né? Que as pessoas ali eram idólatras e que, inclusive, pessoas foram convertidas à igreja e que viviam neste contexto idólatra. Ok? Inclusive, alguns presbíteros, muito provavelmente, alguns obreiros da igreja que se converteram, eles faziam parte do ritual pagão aqui do culto à princesa, à deusa Diana, né? Ou Artemis. Ok? Subtópico 3, heresias infiltradas. Primeiro ponto. O primeiro, a entrada de lobos cruéis. O que seria lobos cruéis aqui? Lobos cruéis são ensinadores que queriam intencionalmente desviar a igreja, desviar ali o verdadeiro ensino teológico, né? Desviar os irmãos, fazer ali panela no meio da igreja para ensinar heresias. E Paulo ele fala para Timóteo, olha Timóteo, e lembrando, a igreja muito provavelmente ela leu essa carta. Então eles tiveram a ciência de tudo que Paulo estava falando. Ó, cuidado com os lobos cruéis. Timóteo, cuidado com os lobos cruéis. Com obreiros que queiram ensinar heresias. Segundo ponto, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. O que acontece? Muitas vezes, o obreiro ele começa, aí ele vai aprendendo, ele corre atrás de informação, e ele começa, às vezes, se ele não tem ali um parâmetro, ele começa a buscar ensinos hereges e passa a ensinar isso à igreja. E é por isso que Timóteo, Timóteo recebe a orientação de Paulo, olha, Timóteo, cuidado com os falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. E tinham presbíteros locais aqui, ensinadores, obreiros, que queriam aqui juntar o evangelho com os ensinos judaicos. Falando que aqueles que se converteram, os gentios que se converteram, né? Eles precisavam, por exemplo, fazer ali a circuncisão, né? E aí Paulo ele fala, Timóteo, toma cuidado. Terceiro ponto, na pretensão de serem doutores da lei, estabeleciam confusão. Paulo fala de alguns que estavam pregando que nem eles mesmos sabiam do que estavam falando e nem eles mesmos entendiam o que estavam pregando. E Paulo fala para Timóteo tomar cuidado com esses irmãos. Amém? Conclusão. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé.
Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheio de amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Deus abençoe.